Eu vou passar a visão que Deus me deu hoje à tarde. E em seguida eu vou para a palavra. Eu vou ser rápida, de verdade, por causa da minha garganta. Vocês vão entender. Mas eu não poderia deixar de entrar aqui para falar o que Deus me mostrou. O Senhor me mostrou muitos ventres, úteros, ressecados, envelhecidos, hoje à tarde. E depois o Senhor me mostrou como se fosse um bebê gerado. Mas ele estava como se fosse enrolado nas trompas. Aí o Senhor falou comigo sobre úteros envelhecidos. Tem muitos projetos, sonhos, que mulheres não sonham mais. E tem muitas mulheres também que não conseguem gerar fisicamente. E o Senhor falava comigo que Ele continua sendo o mesmo. Que Ele é o Deus que visita madre. Preste atenção. O Senhor está falando espiritualmente e fisicamente, para você entender. Tem sonhos, projetos envelhecidos. E tem mulheres que não conseguem gerar fisicamente. E o Senhor falava para mim que Ele continua sendo o mesmo. E Ele é Deus que vai fazer você gerar aquilo que você não gerava. E eu estou falando, aleluia, de coisas que há muito tempo foi deixada para trás. De coisas que há muito tempo foi deixado de lado. Mas o Senhor vai fazer você gerar. O Senhor vai fazer você voltar. Aleluia. A gerar, porque você foi chamada para fazer nascer. E o que é que significa esse bebê nas trompas? Se você for pesquisar um bebê, quando ele é gerado nas trompas, ele só nasce se for mesmo um projeto de Deus, porque a maioria dos bebês gerados na trompa, eles morrem. E o Senhor falava de um grande projeto que o inferno queria matar. O Senhor falava de um grande projeto que o inimigo queria acabar com esse projeto. E é um projeto que ele não é velho, porque bebê é novo. Aleluia. Mas eu quero te dizer que quando o projeto é de Deus, eu quero te dizer que quando Deus é o dono do projeto, não tem inimigo que se levante para matar aquilo que Deus não quer que seja morto. E o Senhor falava comigo e o Senhor dizia assim: eu sou o dono do projeto. E ainda que seja recente o projeto, eu sustento ele. Vai nascer. Sabe por quê? Porque o Senhor te fez, aleluia, para gerar. E não é gerar qualquer coisa, não, é gerar coisas grandes. Gerar coisas maiores. Olha só, Deus aqui acaba de me dar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha isso aqui, minha irmã. Eu estou agora sentindo uma graça de Deus muito grande. Eu estou sentindo um poder de Deus muito grande.
Eu estou sentindo como se fosse choques no meu corpo. Da graça de Deus aqui. E hoje eu falei, tem algo diferente. E eu não posso chorar. Tem algo diferente. Tem algo diferente. Rabadakasubi decai. Rabasuyanayase. Olha, Deus acaba de me entregar. Êxodo 2, 15. O rei do Egito deu a Sifra e a Puá, que era parteira das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer menino, mate. Mas se nascer menina, deixe viver. Eram 2 mulheres que foi levantada para trazer vida, não para matar a vida. Eram 2 mulheres tementes a Deus. Mas o inferno queria usar aquelas 2 mulheres para que elas gerassem morte. Mas elas não obedecem. Elas não obedecem. Aleluia. O inimigo quer matar os projetos. O inimigo quer matar os sonhos. O inimigo quer matar os planos. E ele pensa que vai conseguir. Mas o Senhor não vai deixar. O Senhor não vai deixar. Deus manda dizer para você, aleluia, você foi chamada para fazer nascer, não para, aleluia, matar. Elas foram chamadas para fazer nascer parteiras. Só que agora o inimigo queria usar as mãos daquelas que foi chamada para fazer nascer para quê? Para matar. Mas elas não iam emprestar as suas mãos para o inimigo. E eu quero dizer para você, o Senhor já tem livramento. O Senhor já tem livramento. O inimigo quer colocar a mão no projeto para matar. Mas o Senhor já tem livramento para o projeto. O inimigo quer colocar as mãos no projeto para fazer ele definhar. Mas o Senhor já tem livramento. E o Senhor diz: projeto meu cresce, desenvolve e ninguém mata. Êxodo 1, versículo 17. Porém as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixava que os meninos vivessem. Aleluia. Elas não fizeram. E por elas não obedecerem à ordem diabólica do rei, o Senhor abençoa. Tem coisa que nós vamos precisar nos levantar para não nos curvar diante das ordens que o inferno coloca diante de nós. E por causa, aleluia, do seu posicionamento, o Senhor faz com que aquelas mulheres sejam abençoadas. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você: eu te abençoarei. Êxodo 1, versículo 20 e 21. As parteiras temiam a Deus. E por isso, ele foi bom para elas. E fez com que tivesse a sua própria família.
por causa do posicionamento dela. Deus foi bom. Deus abençoou. Já pensou se ela tivesse obedecido à voz, aleluia, do rei? E o Senhor manda dizer para você, por que que tu teme? O Senhor manda dizer, por que que tu teme? Não temas. O que está sendo gerado dentro de você vai nascer. Eu não sei, aleluia, se é um sonho, se é um projeto, se é uma criança. Mas os sonhos, projetos de Deus não morrem. E o Senhor manda dizer para você que Ele é dono do projeto. Que Ele é dono da tua vida. E quem escreve a tua história é Ele. E o que Ele está fazendo e escrevendo, ninguém pode apagar. Ainda que queira apagar. Ainda que queira colocar a mão. O Senhor diz, eu não deixarei. Porque eu trago vida onde não tem vida. Eu faço você gerar. E não é só gerar, é ter. Rai de cá, sube de quebia. Porque eu sou o Senhor. Eu sou o Deus da vida. Eu sou o Deus da tua história. Eu sou o Deus do teu sonho. E ninguém, aleluia, vai colocar a mão aonde eu não quero que coloque. Riaga subiedeha. Porque ninguém frustra. Aleluia. O que eu tenho para você. Ninguém frustra. Aleluia. O que eu vou operar na tua história. Não desanime. Não desanime com as situações que têm se levantado. Porque eu vejo aqui alguém querendo desanimar com as situações que têm se levantado. Mas o Senhor manda dizer, aleluia, não desanime. Por que choras tu, mulher? Porque tu se desespera e entristece o teu coração. Eu ainda continuo sendo bom. E eu vou ser bom para contigo. Faz tempo que tu tem passado pela prensa. Mas o Senhor manda dizer, o azeite que extrai de ti é puro. Eu vejo como se alguém estivesse sendo espremida. Eu vejo como alguém, aleluia, esteja passando pela prensa. Mas eu vejo um alívio grande da parte do Senhor. E o Senhor manda dizer para você, há alívio no meio da pressão. Há alívio no meio da prensa. Riaga sub decai. Você pensa
em desistir. Você pensa em parar. Mas o Senhor manda dizer para você: você não vai desistir nem parar. Porque eu, o Senhor, te dou força hoje para continuar. Eu, o Senhor, te dou força hoje para prosseguir. Eu, Senhor, te dou força hoje para que você continue. Te pego em meus braços e te faço descansar. Raga subdecaia sépia. Te pego em meu colo. Rabaraba sobre de calabás. E te faço descansar. Diz o Senhor. Olhe só, preciso entregar isso aqui. O homem não vai escapar da mão de Deus. O homem não vai escapar da mão de Deus. E o Senhor manda dizer para você: pode até dar o jeitinho. E o homem pode até se safar de situações aqui. Mas eis que ele está na palma da minha mão. E ninguém tira. E ele não escapa dela, diz o Senhor. Aleluia. Eu sei que você está cansada com o ciclo que você tem vivido, porque não tem sido fácil. Você anda, você caminha, mas parece que sempre volta ao início de tudo. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você: eu tenho um rompimento de ciclos na tua história. Eu tenho um rompimento de ciclos na tua vida. Não bata boca. Não se justifique. Não dê resposta. O inimigo está esperando tu falar. O inimigo está esperando tu responder para, aleluia, te igualar. E o Senhor manda dizer para ti: tu não é igual. Riaga sobre de calabás. Tu é diferente. Orabarra sobre de calabás. Tu não é do mesmo jeito. Tu é diferente. Lembra da penina que irritava a Ana? Orabadaga sobre carrias. Ana não perdeu tempo. E o Senhor manda dizer para você: não perca tempo. Penina passava na cara de Ana, porque ela tinha e Ana não. Tem sido humilhada.
Tem gente que diz, eu tenho, eu posso, eu sou. Ariaga, sou, bidecai. Olha pra tu. Onde é que tu tá? E isso tem te causado dor, angústia, sofrimento. Parece que Deus não está me vendo. Mas tu se esquecesse que quem tinha fechado a madre de Ana era Deus. E no tempo certo, era o próprio Senhor que iria abrir. Eu quero dizer para você, tem portas que Deus fecha, porque a porta que Ele vai abrir é muito maior. E tu não está entendendo o que Deus vai fazer. Só que eu vim aqui dizer para você algo da parte de Deus. E o Senhor te diz assim, filha, confia. Filha, confia, filha, confia, filha, confia. Eu sei o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo é para algo grande. O que eu estou fazendo é para algo maior. Eu preciso entregar. Eu vejo aqui alguém se sentindo menosprezada. E você sabe que quando a gente sente esse sentimento, é um sentimento doloroso. Mas o Senhor diz para você. Você diz, Senhor, eu estou com pouca fé. Eu estou tão cansada, Senhor. Eu não sei mais de nada. Mas o Senhor lhe trouxe aqui para lhe dizer, confia. O Senhor lhe trouxe aqui para dizer, acredite. Não pare de acreditar. Não deixa, filha, que a adversidade roube a tua fé. Tire a tua convicção do que foi falado. O Senhor me mostra como se a adversidade quisesse roubar a tua fé. Quisesse roubar a tua esperança. Eu sinto pessoas aqui como se elas estivessem sugadas. Mas o Senhor manda dizer. Confia e olha para mim. Mas eu não tenho força mais. Eu não tenho esperança mais. Sou mesmo e não mudo, diz o Senhor. Operei no passado. Faço no presente. E continuarei fazendo no futuro. O rabaca subedere barabas. Você foi gerada por mim. E você carrega o selo de uma promessa que eu te fiz. Eu vejo em visão aqui um vaso. E eu vejo como se mãos estivessem trabalhando nele.
E o Senhor diz, eu estou trabalhando no vaso. Rabakamanaga subdecaia sibrieriahas. Eu estou trabalhando. Embora tu não estejas vendo, eu estou trabalhando. Embora tu não estejas vendo, eu estou fazendo. Ande que a subdecai. E digo para ti, é muito maior. Do que o que tu tem me pedido. É muito maior. Porque enquanto Penina passava na cara de Ana o que ela não tinha, Deus estava preparando para Ana o que ela não imaginava. Rabadaga subdecai. E o Senhor manda dizer para você, eu estou preparando para você o que você não imagina. Meu Deus. E sabe o que acontece na história de Ana? Acontece que o Senhor abre a madre dela. Vocês sabem. Só que a mulher estéril, ela torna mãe de 7 filhos. Porque o Deus que tinha fechado é o mesmo que tem a chave para abrir. Tem coisa na nossa vida que Deus só fecha por um tempo. Não é para sempre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. E tem coisas que é a própria mão do Senhor que vai abrir. Que é a própria mão do Senhor que vai fazer. E o Senhor manda dizer para você. É a minha mão que vai operar. É a minha mão que vai abrir. Sou eu que vou fazer. Aleluia. Só que tem pessoas que não entendem a forma de Deus trabalhar. A forma de Deus fazer. E tem pessoas aqui que Deus me mostra que elas estão no meio do processo. Estão sendo julgadas. Tu ora tanto, tu busca tanto, tu faz tanto, tu libera na vida dos outros, acontece na vida dos outros, mas a tua não muda. Tu continua do mesmo jeito, da mesma forma. Porque o que Deus deu para você, aleluia, é para você liberar sobre o outro. Aí vem o outro e libera sobre você. Você já percebeu que o dom que Deus dá, muitas das vezes ele não serve para a gente, mas é mais para o outro? É. Às vezes a gente pergunta, fulano é tão usado, e por que passa por isso, por que passa por aquilo? Se eu não me engano na Bíblia, ou foi Elias ou foi Eliseu que morreu de uma doença. Oxe, mas um profeta morreu de uma doença, um profeta que curou, que ressuscitou, sim.
nós estamos sujeitos a passar por aflição. Eliseu morreu de uma doença. Aí tem gente, não, porque é profeta, não vai. Não é assim. Você está entendendo? Glória a Deus. Mas o Senhor manda dizer para você, confie. O Senhor manda dizer para você, aleluia, confie. Porque vai chegar a sua vez. Assim como chegou a vez de Ana, vai chegar a tua vez. Glória a Deus. E se você for ler a Bíblia, 1 Samuel aqui, 1, aqui o 2. Não, só o versículo 1, perdão. O capítulo 1. E já no capítulo 1, no versículo 19, já vai falar do nascimento de Samuel. No mesmo capítulo. Você vê que a história, ela dá uma reviravolta sem precisar mudar de página. Tu tá entendendo? Quando você vai ler o capítulo 1, no mesmo capítulo 1, a história de Ana dá uma reviravolta muito grande. Para Deus dar uma reviravolta na tua vida, minha filha, é questão de pouco tempo. Para Deus dar uma reviravolta na tua vida é questão de poucos dias. Basta Ele querer, Ele continua sendo. Então nós temos que ter fé para viver. Nós temos que ter fé. Independente. Se não aconteceu no tempo que nós queríamos, vai acontecer no tempo de Deus. Aleluia. Sempre se repetia a história na vida de Ana. Mas teve um dia que o Senhor olhou para ela, que o Senhor se lembrou dela. E o Senhor manda dizer para você, eu estou olhando para você, eu me lembro de você. Não precisou virar a página. Não precisou mudar de capítulo. Deus fez acontecer. E quando a página foi virada para o segundo capítulo, Deus já foi tratar com Penina. Porque a gente tem mania de achar que Deus não trata. De achar que Deus não é justiça. E por mais que nós fazemos algo e pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa, mas nós vamos ter que colher. Porque o Senhor não tem culpado por inocente. E nem inocente por culpado. Então Penina debochou demais. Penina humilhou demais. Mas Ana não colocou a mão. E por ela não colocar a mão, Deus colocou a mão dele. Se eu aprendi algo, é que quando eu coloco a minha mão, Deus tira dele. Então não coloque tua mão. Porque quem vai tratar é Deus. Quem vai fazer é Deus. Glória a Deus. E tem coisas que Deus já está fazendo. Tem coisas que Deus já está tratando. Tem coisas que Deus já está operando. E o Senhor manda dizer para você, louvado seja o nome do Senhor, que Ele cuida de tudo, do que é importante para você. E assim te diz o Senhor, te darei um sinal. Não temas,
porque eu mesmo vou confirmar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não se preocupe, porque não vai faltar. O Senhor não vai deixar faltar. Deus não vai deixar faltar. Eu vejo a movimentação de Deus. E Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem movimentação de Deus. Deus vai fazer a movimentação que é preciso para que a vontade dele aconteça. Tem gente que não vai suportar. Mas o Senhor manda dizer para você, aguenta. O Senhor diz, aguenta. Eu vou tirar as pedras. Aguenta. Eu vou ter que entregar isso aqui. Aleluia. Vocês já viram aquela areia de construção? Só para vocês entenderem. Aquela areia de construção, quando você peneira e fica aquelas pedras. Só que aquelas pedras estão tão infiltradas na areia que você acha que até que não tem pedra, mas quando você começa a peneirar, você vê aquelas pedrinhas que ficam na peneira pequenininhas. Eu tive uma visão aqui agora do Senhor peneirando. E tem muitas pedrinhas que Deus vai tirar. Porque se faz necessário. E tem coisa na nossa vida que nós não queremos que Deus tire. Mas o Senhor vai fazer, sabe por quê? Porque se faz necessário. Não se assuste. Se do nada você começar a perceber pessoas ficando estranhas para o seu lado. Porque eu vejo uma movimentação. E eu vejo Deus tirando as pedrinhas. Eu vejo o Senhor arrancando as pedrinhas. E o Senhor manda dizer para você: não te dou permissão para chorar. Mas, Senhor, não chores. Eu sei. Eu vejo. Decaba sobra da minha rabaz. Tu vai receber confirmação. E quando tu receber a confirmação, tu vai receber junto com o sinal que eu vou te dar. Eu, Senhor,
Vou te livrar daquilo que te atrasava. Eu, Senhor, vou te livrar daquilo que te pesava. Eu, Senhor, vou te livrar daquilo que te sugava. Eu, Senhor, vou te livrar daquilo, aleluia, que não ajudava, mas que enganava. Porque havia fingimento e eu vou entregar. Mas eu sou Deus que tira as folhas secas, diz o Senhor. Eu vou precisar entregar isso aqui. Eu tô doida para terminar, irmãos, que eu tô com minha voz ruim. Mas eu preciso passar. Aleluia. Eu preciso entregar. Eu vejo uma árvore verde. Só que eu vejo folhas secas. E não são poucas nessa árvore verde. Eu vejo ramos desalinhados. Ragassubedecai. Mas eu vejo um vento. E este vento vai tirar todas as folhas secas. Vai derrubar todas. Folha seca não serve para nada, só para causar peso. Eu vejo uma tesoura alinhando os galhos. E quem está desalinhado, o Senhor vai alinhar. Não vai ficar desalinhado os galhos. Ou se alinha, ou o Senhor corta. Muitos serão podados e outros serão cortados, porque não querem se alinhar. O rabacasubedecalabá. Mas assim diz o Senhor. Descansa teu coração, porque estou eu soprando. Estou eu soprando e não é para o mal, é para o bem. Estou eu soprando. E vou eu fazer cair aquilo, aleluia, que causava peso. Iria agarrar sobre calabás. Eu estou vendo. Oh, eu estou fazendo. E eu vi o vento que balançava a árvore, mas a árvore permanecia no mesmo lugar. Aleluia. As folhas secas caíam e as verdes permaneciam. O que vem não é para matar, é só para revelar e tirar aquilo que estava causando peso. O Senhor diz: eu sou o dono. Eu sou o dono, eu preciso entregar à igreja. Quando o Senhor fizer isso, o Senhor me dá aqui uma visão do que acontecerá
debaixo dessa mesma árvore, que os ramos foram alinhados, que as folhas secas caíram, que os galhos foram podados, aqueles que se deixou ser podados, porque o que não deixou foi tirado, porque Deus cortou. Eu vejo ela muito bonita, em uma estação nova, uma estação frutífera, e eu não posso chorar. Em uma estação frutífera, eu vejo muitos cestos. Quando eu choro, ataca mais ainda. Cheios de frutos. Porque tem coisas que vêm para impedir. Tem coisas que vêm para bloquear. E o Senhor sabe, igreja. E por isso que o Senhor permite. Rabasubidecai. E o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Faz, se necessário, este tempo. Mas depois disso, se prepara. Eu não te desampararei. Eu não te deixarei. Eu não te abandonarei. E eu não deixarei nada faltar. O cálice transbordou. E só transborda o que há cheio. Riagasubidecai. E o Senhor manda dizer: há um basta. Não entenderam ainda que a luta não é contra você, é contra mim. O Senhor diz: eu vou te defender. Tu não pediu para eu te defender? Eu vou te defender, diz o Senhor. Oh, de calabás, subederebás. Eu vou te defender, diz o Senhor. Olhe só, algo que eu vivi hoje. Eu vivi. Eu fui na casa da minha irmã. Quando eu cheguei lá, ela não estava em casa. Aí em frente à casa dela tá tendo uma construção. Eu amo ver construção. E a casa muito linda, muito bonita. Aí eu perguntei se eu podia entrar para olhar.
Aí eu entrei. Aí eu disse, nossa, que planta bonita dessa casa. E eu perguntei aos predeiros que estavam lá, eu disse, é quantos quartos? Aí ele falou 3. Ele disse, suba para olhar. Aí eu subi, só que não tinha corrimão na escada. E era uma passarela. Eu subi numa boa. Quando foi para mim descer, me bateu medo. Porque eu não vi o corrimão. Não tinha segurança. E cadê eu querer descer de volta? Porque eu tenho muito medo de altura. Se tem uma pessoa que tem medo de altura, é eu. E eu comecei a me tremer, e eu comecei a ficar tonta. Só que não tinha necessidade de eu ter medo, porque a passarela era bem larga. Mas eu não estava vendo segurança ali para mim descer. Eu disse, se eu fechar os olhos, eu vou cair lá embaixo. Então eu preciso estar com a visão aberta. E daí eu peguei e vim, mesmo me tremendo, toda me tremendo, desci a escada. Aí o Senhor falou comigo. Quando eu cheguei lá embaixo, eu olhei de novo e eu disse, eu estava com medo disso. Uma passarela dessa largura e eu estava com medo. Não tinha como eu cair, mas eu estava com medo. Quando a gente perde a confiança, o medo bate. O Senhor falou comigo. Não é diferente, filha, no mundo espiritual. Porque quando se perde a confiança no que está pisando, o medo bate. E tem muita gente que está perdendo a confiança e por isso o medo está batendo. Porque se eu tivesse confiante ali, o medo não tinha me assolado nem me assombrado. E o Senhor falava comigo. Filha, tem pessoas que estão com medo porque estão perdendo a confiança. E o Senhor está dizendo para você, confia, porque o medo trava, o medo bloqueia, o medo paralisa. Você estaciona, você não consegue seguir, não consegue tomar decisões, não consegue raciocinar, não consegue pensar. Oh, rabarabata sobre. Por causa do medo. E o Senhor diz assim, eu, o Senhor, não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Há um medo dentro de alguém hoje aqui. E esse medo tem perseguido. Esse medo tem parado. Esse medo, aleluia, tem feito como se ela paralisasse no tempo. Mas o Senhor diz, lança fora o medo. O Senhor diz, lança fora o medo. Eu não te criei para estar desse jeito. Olha só, eu preciso entregar isso aqui. Eu vi agora como se fosse uma cama de hospital. Não tem aquelas camas hospitalar?
Eu vi agora como se fosse uma cama hospitalar. E nessa cama hospitalar que o Senhor me dava, o Senhor falava ao meu coração e diz: a representação de muitas pessoas. Essa cama hospitalar significa que só quem vai para o hospital é quem está doente. Não é? Tem pessoas que vão porque acompanham, não é isso? Glória a Deus. Aquela pessoa que está doente, até ela ficar boa. E o Senhor falou comigo: filha, tem muita gente adoecida da alma. E sabe quem é os acompanhantes? As pessoas de oração. Mas o Senhor manda dizer para ti que vai visitar a tua alma hoje. Meu Deus. Por causa que tem alguém orando pela tua vida. Deus vai visitar a tua alma hoje. Porque hoje o Senhor te visita. Visita tua alma, visita você. E o Senhor manda dizer para ti: estou eu sarando. Estou eu curando. Estou eu fazendo. Glória a Deus. O Senhor diz para ti: eu estou curando você. Eu estou curando você, diz o Senhor. Amém? Tem alguém para aceitar Jesus aqui? Se tem alguém para aceitar Jesus, coloque aí: eu quero aceitar Jesus, eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar por você. Para aquelas pessoas que estão aceitando Jesus e que não participam de nenhum ministério e querem participar do nosso ministério, está debaixo da nossa cobertura espiritual. No final da live eu vou deixar o link do nosso ministério. Amém? Para que você possa estar entrando, estar participando das campanhas, dos propósitos, das orações, tá? Dos cultos. No final da live, nos comentários vai ficar fixado. Você vai lá e entra, tá bom? Glória a Deus, vou orar pela tua vida. Se o Senhor permitir, amanhã às 8 horas nós estaremos aqui. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Vou orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor Jesus, eu oro em prol das tuas filhas, Pai. Toma ela nas tuas mãos. Cada um que ouviu esta live, Senhor, que possa receber do Senhor e ver, Pai, se cumprindo na vida delas as palavras que foram liberadas. Pai querido e amado, que neste momento, Senhor, o Senhor destrave o coração, Senhor, desta mulher. Aleluia. Eu via um coração e eu via como se fosse uma chave. E eu via como se essa chave ela fosse virada dentro desse coração. Aleluia. E o Senhor falava comigo. O coração dela estava trancado. Aleluia. O coração dela estava fechado.
Mas eu, Senhor, hoje estou abrindo. Eu, Senhor, estou abrindo. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Destrava este coração para a glória do teu nome. Espírito Santo de Deus nos abençoa, nos renova, nos guarda, nos livra para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, as intercessoras ADM, subliderança e liderança às 300. Pai, que as tuas filhas sejam renovadas e guardadas pelo Senhor. Abençoa, Senhor, os dizimistas, ofertantes, contribuintes. Prospera 100, 300, 400 vezes mais. Que o Senhor trabalhe na vida de cada um e que a porção venha a ser em dobro. Senhor, assina o que precisa ser assinado. Libera o que precisa ser liberado. E, Senhor, faz eles viver o cumprimento nas tuas promessas e testemunharem para a glória do teu nome. Eu apresento essas pessoas que estão te aceitando aqui, Senhor. Que elas venham ser libertas, restauradas, renovadas e levantadas pela tua mão. Que assim como o Senhor fez na vida de Ana, Senhor, o Senhor faça na vida delas. Faça elas gerarem espiritualmente, fisicamente, para a glória do teu nome. Sonhos, projetos, coisas grandes, que nunca foi dada a ninguém, dá a elas, Pai. É o que eu te peço, louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nos comentários vai ficar o link. Amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui para a glória do Senhor. Não faço live em outro canal. Que Deus abençoe. Um cheiro.